Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é a repercussão, né, do título da Copa do Brasil do Flamengo, que rolou aí, galera falando, né, tanto de um lado quanto do outro, torcida e rivais, e os desdobramentos desse título, né, pelo Flamengo. Os desdobramentos no Campeonato Brasileiro e na final da Libertadores. Porque esse título do Flamengo é óbvio que traz algumas situações que se o Flamengo não tivesse ganho o título, com certeza não traria. Então a gente vai falar, vai repercutir aí um pouco o que foi o título do Flamengo, né? O que foi falado aí, deixa eu tirar, tem uma teia de aranha aqui, olha. O que foi falado em algumas mídias aí, algumas coisas que eu escutei, umas eu concordei, outras eu não concordei, e esses desdobramentos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Mengão e meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E também você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Então vamos lá, galera. Sobre o título do Flamengo. Bom, o Flamengo que chegou na final junto com o Corinthians, não chegou na cagada. Nem o Corinthians chegou na cagada e nem o Flamengo. Os dois fizeram por onde. Eu escutei por vários locais, foi merecido, não foi merecido, isso e aquilo. O Corinthians jogou pra caralho no segundo tempo, isso e aquilo. Bom, a partida final é feita de 180 minutos. 180 minutos. E tem algumas coisas que acontecem dentro da partida que vai mudando a configuração dessa decisão. O primeiro jogo, eu escutei muita gente falando que o Corinthians jogou melhor do que o Flamengo. Pô, tão de sacanagem. Aí não. Vi alguns jogadores do Corinthians falando que o Corinthians jogou melhor. Pô, o Corinthians jogou melhor. O Cássio foi o melhor em campo. Como é que o Corinthians jogou melhor o primeiro jogo? Realmente, o Flamengo no primeiro jogo, o Flamengo não ganhou o jogo por causa do Cássio. Por causa do Cássio. O Cássio salvou o Corinthians. Então, escutei muitas coisas, sinceramente eu não concordo. Ou esqueceram como é que foi o jogo, o primeiro jogo. Aí falaram também muitas coisas desse segundo jogo. Eu escutei aí, eu não vou falar aqui tudo, que tem muita coisa que eu vi que não vale a pena falar, outras eu não vou lembrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas tem algumas coisas que eu vou lembrar aqui. Eu vi muita gente criticando o Dorival Júnior. Dorival Júnior sendo massacrado. O Dorival Júnior tem que se explicar. Foi campeão, mas tem que se explicar. O Flamengo o desempenho do Flamengo é preocupante por causa da final da Libertadores. Pô, na boa. Eu sou do seguinte ponto. Eu vou repetir. Final não se joga. Final se conquista. Final não se joga. Final se conquista. E já tivemos diversas vezes assim. O Atlético Paranaense jogou contra o Flamengo e foi campeão. Acho que foi da Copa do Brasil. Acho que foi a Copa do Brasil no Maracanã, nos pênaltis.
não se joga, se conquista. Teve aí várias outras decisões desse ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vi muita gente criticando o Dorival Júnior. Vamos lá. O time do Flamengo tem uma maneira de jogar que com o João Gomes marca muito. E o João Gomes não é o primeiro homem. É o segundo homem de meio campo. Então ele marca muito lá na frente. O Flamengo rouba muita bola lá na frente por causa do João Gomes. Não tinha o João Gomes. Porque o árbitro do primeiro jogo deu um cartão amarelo. O João Gomes tirou ele do jogo. Teve lá no primeiro jogo a polêmica do pênalti. Se foi pênalti, se não foi pênalti. Que foi discutido pra cacete aí. Mas teve uma pressão no fraco árbitro que apitou a partida Flamengo e Corinthians da final. Esse árbitro que apitou, eu particularmente não gosto, acho ele fraco e pior, tendencioso. Acho ele fraco, mas pior do que ser fraco, eu acho esse cara muito tendencioso. É só pegar todos os meus vídeos, nenhum vídeo que eu tenho que ele apitou eu falo bem. Até porque ele não apitou bem. Ontem, vi a entrevista do Cássio. O árbitro não atrapalhou. O árbitro atrapalhou, sim. O árbitro atrapalhou, sim. E eu vou dar só um exemplo. Um não. Vou dar dois exemplos. A arbitragem atrapalhou. Apesar do Flamengo ter sido campeão, mas atrapalhou. Eu vi muita gente criticando o Dorival. Então, ele jogou sem o João Gomes. Sem o João Gomes, o Flamengo perde na marcação lá na frente. O João Gomes, além de marcar lá na frente, ele ajuda o Thiago Maia a marcar. O Vidal entrou, ele cadencia o jogo. O Vidal, vamos ser bem sinceros, ele tem um poder de marcação maior do que o Diego Ribas. Mas, na minha opinião, não tem tanta diferença assim do Diego Ribas pro Vidal. Na boa. Minha opinião. Não tem tanta diferença assim. Então o Flamengo perde em marcação. O Flamengo começa bem. Faz o gol. Teve um momento do jogo que o Flamengo estava com 86% de posse de bola. Eu não vi, sinceramente, que precisava falar aqui, dar desculpas. Eu não vi o que eu escutei muita gente falando de um domínio do Corinthians já no primeiro tempo. Sinceramente, não vi. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Também escutei, o segundo tempo foi um massacre. Bom, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom, teve posse de bola, o Flamengo não conseguia sair, o Flamengo deu chutão, o próprio Felipe Luiz falou isso. Mas vamos lá. Quantas defesas difíceis o Santos fez? Quantas defesas difíceis o Santos fez? Eu não precisava estar falando isso porque o Flamengo foi campeão. Mas quantas defesas difíceis o Santos fez? Quem é que fez mais defesas difíceis no jogo? O Santos ou o Cássio? Foi o Cássio. O Flamengo fez um gol, teve 2 gols anulados. Um muito bem anulado, que foi o segundo gol do Everton Ribeiro, que o Gabigol estava impedido. Agora, o primeiro gol anulado do Flamengo, estão de sacanagem. Estão de sacanagem. E mais, para mim corroborar com o que eu estou falando. Estava tão justo, mas tão justo, que todo mundo já viu um lance desse, o VAR levar 5 minutos, 6 minutos. Eles fizeram uma linha em menos de 1 minuto. Foi uma coisa que deve ser assim, mas a gente sabe que no Brasil não é. Na dúvida, pairou dúvida no VAR. Deixou o que foi marcado em campo. Irmão, aquilo lá estava na mesma linha, parceiro. Aquela linha de impedimento
foi Mandrake, né, irmão? Aquela linha de impedimento, Mandrake. Então o Flamengo teve 2 gols impedidos, um mal impedido, na minha opinião. O gol. Teve um lance que o Arrascaeta entrou cara a cara com o Cássio. O Cássio fez uma grande defesa. Depois teve um outro lance que o Gabigol perdeu o gol, chutou mal. E o Corinthians teve o lance do gol e teve um gol que o Roger Guedes perdeu. Mas, parceiro, futebol vive de lances, de momentos e de situações perigosas. Mesmo o Corinthians tendo uma posse de bola monstruosa, e isso tem que se bater palma, o Corinthians fez uma grande partida, os momentos mais perigosos não foram do Corinthians, foram do Flamengo. Outro detalhe, eu escutei alguns falando, depois que o Flamengo tomou o gol, o Flamengo ficou com medo de tomar o segundo. Bom, depois que o Flamengo tomou o gol, na verdade, quem estava vendo o jogo viu que o Corinthians deu uma recuada. Até porque ele botou o Cebolinha começou a incomodar pelo lado esquerdo. O Flamengo jogou sem 2 volantes. Aí ficaram criticando o Dorival Júnior porque ele tirou o Thiago Maia. O Thiago Maia machucou. Por que ele tirou o Vidal? O Vidal machucou. Apareceu hoje, ele com o tornozelo inchado. O Flamengo ficou sem os 2 volantes. Teve que improvisar. Poderia improvisar sim, fazer alguma outra coisa, puxar o Everton Ribeiro pro meio, botar o Ayrton Lucas e talvez o Felipe Luiz por dentro. Mas se bota o Felipe Luiz no meio para marcar, ele não ia conseguir. Ele não tem mais fôlego para isso. Poderia botar o Ayrton Lucas, mas ele não tinha testado. Então, sobre algumas opções ali, ele até entendo falarem do Dorival. Mas, diante do jogo, ele perdeu os 2 volantes, porra. Ele perdeu os 2 volantes. E o Flamengo recuou demais. Sim, recuou demais. Isso é preocupante para a final da Libertadores? Porra, não tem nada a ver o cu com as calças. Absolutamente nada a ver o cu com as calças. Na boa. Foi uma final, irmão. Foi uma final. A final com o Atlético Paranaense tem outra característica completamente diferente. Até porque o treinador é completamente diferente. O treinador do Corinthians não joga atrás. É um cara que joga mais para frente. O Filipão tem um outro posicionamento. Os jogadores do Atlético Paranaense são diferentes. Têm características diferentes. Então, irmão. Igual eu vi. O que ensina o jogo do Flamengo com São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians? O que ensina? Porra, bicho. Ensina que o Flamengo tem uma dificuldade quando não tem a bola. Mas isso todo mundo sabe, porra. Mas principal, o que ensina mais pro Flamengo do que pros outros. Ensina que o Flamengo, sem o João Gomes, sofre demais. Nitidamente o Arrascaeta tá contundido. O Arrascaeta tá com problema. Então, cara, eu vi algumas situações aí que concordo, outras não. Agora dizer que foi injusto, porra, tô de sacanagem, né? Injusto. Flamengo de 2019 pra cá enfileirou uma porrada de título. Aí é injusto. Porra. Porra, complicado, né? Complicado, de vez em quando, a raiva e o ódio que algumas torcidas têm, ou a maioria das torcidas tem, contra o Flamengo, e assim, sucessivamente, cega os caras. Então é complicado, mas se entende. Então dei o meu posicionamento aqui. Óbvio que foi justo. Agora dizer, o Corinthians jogou as 2 partidas melhores. Pô, tá de sacanagem. Não jogou. E agora sobre o Campeonato Brasileiro. Não, vamos lá. Sobre a Libertadores. O que é esse título do Flamengo? Altera para a Libertadores? Altera tudo, pô. Altera tudo. Eu vi alguns torcedores do Atlético Paranaense. Pô, o que é melhor? O Flamengo ganhar ou perder a Copa do Brasil? Eu vi muita gente falando, pô, não, é melhor o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, porque aí eles não ficam muito
com a necessidade de ganhar a Libertadores. Pô, amigo torcedor do Furacão, eu tenho muito torcedores do Furacão. Se você pensou assim, eu sei que a torcida do Furacão, a grande maioria estava torcendo o Flamengo perder, que a torcida do Furacão odeia do Flamengo. Odeia o Flamengo. Odeia. Os mesmos motivos que a torcida do Atlético Paranaense diz que a torcida do Flamengo é, e por isso odeia, a torcida do Coritiba odeia do Furacão pelos mesmos motivos. Ou seja, os motivos que o vascaíno odeia o Flamengo é o mesmo motivo que o Flamengo odeia o Vasco. O mesmo motivo que o Atlético Paranaense odeia o Flamengo é o mesmo motivo que o Coritiba odeia o Atlético Paranaense. Ou seja, todas as torcidas são farinhas do mesmo saco. Porque o motivo é sempre o mesmo. São arrogantes, são mal educados, são isso. Aí tem um ingredientezinho a mais, mas é tudo farinha do mesmo saco. Ah, eu odeio o Flamengo por causa disso, 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 disso. A outro. Ah, eu odeio o Atlético Paranaense por causa disso, 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 disso. Ah, eu odeio o Palmeiras por causa disso, disso, disso. Eu odeio o Corinthians por causa disso, disso, disso. As razões são sempre as mesmas. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Falta de educação, não tem respeito nenhum. Ou seja, é tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Tem algumas torcidas que são invejosas, sim, que queria que o time fosse daquela maneira que aquele time é. Queria que fosse daquele tamanho que aquele time é. Então, isso também acontece. Queria estar no momento que aquele time é. Porra, quem são, a princípio, as torcidas ou os times mais odiados? Tem que ser o Flamengo e o Palmeiras, porque são eles que estão ganhando tudo. Com raras exceções, apareceu ali o Atlético Mineiro ano passado. Mas se você pegar os outros títulos, ou tá com o Flamengo ou tá com o Palmeiras. Aí tem os títulozinhos ali que aparece que o Atlético Paranaense entrou nisso aí. Sul-Americana, Copa do Brasil. O Atlético Paranaense entrou nisso aí. Aí você pega, tem 4, 5 times. 4, 5 times de um Brasil imenso. Não, parceiro. É o Flamengo, é o Palmeiras, é o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro. Fica nisso aí. Não muda muito. E a tendência é não mudar. A tendência é não mudar. Então, o título da Copa do Brasil pro Flamengo muda tudo em relação à Libertadores. Por quê? Ao acabar o jogo, quem viu e viu as entrevistas dos jogadores, todos os jogadores do Flamengo falaram a mesma coisa. Vamos comemorar hoje e amanhã, no caso quinta-feira, né? Está terminando. A partir de sexta-feira a gente já começa a pensar na final da Libertadores. Ninguém no Flamengo está falando de Campeonato Brasileiro mais. Ninguém está falando de Campeonato Brasileiro. Vai jogar? Vai jogar, porque tem que cumprir tabela. O Flamengo está cagando, a partir de agora, o Campeonato Brasileiro. Então isso tem interferência direta no Campeonato Brasileiro que a gente vai falar. Mas na Libertadores. O Flamengo tem muitos jogadores que não estão fisicamente bem. E não estão clinicamente bem. O Flamengo tem 9 dias para recuperar esses caras. Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta. Então, esses caras vão ficar de molho porque não precisam mais jogar o Campeonato Brasileiro. Já está na Libertadores do ano que vem. Já tem um título da Copa do Brasil. Então, para o Atlético Paranaense, era melhor que o Flamengo perdesse. Que aí o Flamengo ia ter que jogar pelo menos um desses 2 jogos que faltam antes da final da Libertadores. O Flamengo ia ter que ir com o time principal para poder fazer pontos. Agora o Flamengo não precisa. Então o Flamengo vai ali com um time alternativo, com um monte de garoto. Ganhou, perdeu, empatou, cagou. Ah, Magalhães, mas é a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro sobre o dinheiro. Porra, bicho, você viu a grana que o Flamengo ganhou da Copa do Brasil e viu a grana que o Flamengo pode ganhar com o título da Libertadores? Pô, irmão, Campeonato Brasileiro é legal, dá um dinheiro, mas na boa. Ninguém tá falando no Flamengo mais em Campeonato Brasileiro. Ninguém tá falando mais em Campeonato Brasileiro. O foco dos jogadores é a Libertadores. Ponto. Então o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, interfere na Libertadores sim. Que a partir de agora, os jogadores estão com foco total para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense. Isso, em relação ao Atlético Paranaense, foi ruim. Porque o Flamengo agora
A maioria, 70% dos jogadores vão ficar direcionados só à preparação para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense. Não está preparado, não vão se preparar, vai ali a molecada contra o América Mineiro e depois com o Santos. Os principais, a cavalaria, todo mundo focado e se preparando, se recuperando para o jogo contra o Atlético Paranaense. E no Campeonato Brasileiro? Bom, óbvio que vai ter interferência. O Flamengo tem, como todo mundo, 7 jogos até o final do campeonato. No sábado, o Flamengo pega o América Mineiro. Pega o América Mineiro, o Flamengo com um time completamente reserva, com um monte de garoto e ainda com resquícios da festa da Copa do Brasil. Pode ganhar, pode empatar do América Mineiro? Pode. Mas vai com um time que não tem mais uma responsabilidade. Isso pode até ajudar o Flamengo. Mas, para o América Mineiro, é muito melhor pegar esse Flamengo. Agora, o time que vai pegar o Corinthians, quem for pegar o Corinthians, vai pegar um Corinthians com a necessidade do Corinthians ganhar para chegar à próxima Libertadores na fase de grupo. É completamente diferente. O Flamengo não tem necessidade nenhuma, mas o Corinthians agora tem. Depois o Flamengo pega o Santos em casa. Também vai com o garoto. Pode até botar um ou outro ali titular, que eu também acho que não vai botar ninguém. O Flamengo vai os 2 jogos sem botar ninguém. Talvez bote no banco ali para não deixar completamente parado. Mas jogadores que sentiram, nenhum vai entrar. Nenhum vai entrar. Provavelmente o Flamengo já vai viajar na quarta-feira, porque o Flamengo joga com o Santos na terça. Provavelmente na quarta, o Atlético Paranaense também vai para quarta. Eles estão indo para Guayaquil. O Flamengo não vai se arriscar. O Flamengo vai ficar esses dias todo parado, esperando o jogo contra o Atlético Paranaense. Aí depois do Flamengo, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tem um clássico no Rio contra o Corinthians de novo. Bom, tu imagina se o Flamengo ganha a Libertadores. Pô, irmão, o Flamengo não vai ser mais campeão brasileiro. A necessidade é toda do Corinthians. O Corinthians vai pegar um Flamengo, de novo, que não tem a necessidade. E o Corinthians está brigando pela Libertadores. Depois o Flamengo pega o Curitiba, lá, que está brigando para não cair. Juventude, que já caiu. E no final Avaí, ou seja, dos 7 jogos que o Flamengo tem 3 jogos. 1, 2, 3. Tem 3 jogos do Flamengo que tem times ali brigando por Libertadores e Sul-Americana. E o Flamengo tem mais 3 jogos, sendo um que não vale nada, porque o Juventude já caiu, mais 2 jogos que o Flamengo vai jogar com adversários que estão brigando para não cair. Então, no Campeonato Brasileiro, esse título da Copa do Brasil tem influência. E mais, se o Flamengo ganhar a Libertadores, vai ter mais influência ainda, que aí o Flamengo vai cagar os últimos 4 jogos, aí que o Flamengo caga. Se o Flamengo ganha a Libertadores, os últimos 4 jogos, aí que o Flamengo esquece. Que é contra Corinthians, Curitiba, Juventude e Avaí. Aí que o Flamengo esquece de vez. Se o Atlético Paranaense ganhar, o Flamengo não ganhar a Libertadores. Bom, o outro jogo contra o Corinthians, o Flamengo vai tá desanimado. Então vai ser menos complicado para o Corinthians. E os outros jogos, o Flamengo vai até jogar, mas para final de temporada, porque o Flamengo, campeão brasileiro, não vai poder ser. Provavelmente, o Palmeiras já foi campeão brasileiro, então vai ser simplesmente para marcar uma posição na tabela. Então, cara, o título do Campeonato Brasileiro altera diretamente na Libertadores, né? Na final da Libertadores. O Flamengo agora já está classificado, vai se preparar só para esse jogo. E no Campeonato Brasileiro, influencia muito, porque os 2 próximos jogos o Flamengo vai com o time reserva. Depois da final da Libertadores, na minha opinião, independente do que aconteça, o Flamengo ganhando ou não, o Flamengo vai cagar para o Campeonato Brasileiro do mesmo jeito. Então esse título do Campeonato da Copa do Brasil pelo Flamengo tem influência direta no Campeonato
Brasileiro. O Flamengo vai jogar de uma maneira que não jogaria se não tivesse ganhado a Copa do Brasil. E na Libertadores vai ser o foco total desses 9, 10 dias até a partida final. Então tá aí a minha visão dessa conquista do Flamengo, com algumas pontos de interrogação meu aí, e essa repercussão e esses desdobramentos que tem esse título no Brasileiro e na Copa do Brasil. Ah, e tem mais. O Flamengo cagando para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo despencando na tabela, esse G8 pode virar G7. Todo mundo lá, o G8. Pode não ter G8. Pode não ter G8. O Flamengo despencando na tabela, não tem G8. Pode ter um G7. Então, muitos times que estão brigando ali pela Libertadores, mirando um G7 e G8, podem ficar pelo caminho justamente porque o Flamengo não vai ter mais muito interesse no Campeonato Brasileiro. Então altera e altera muito esse título do Flamengo na Copa do Brasil. Então tá aí. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.